Você já pode ter ouvido esta frase, não ameis o mundo. Mas o que isso significa? O que quer dizer não amar o mundo? Fique conosco nos próximos minutos e vamos juntas refletir sobre este tema neste canal Palavra que Transforma. Seja bem-vinda em mais um devocional à reflexão Palavra que Transforma, um canal para que juntas possamos ler a palavra, refletir e orar para que a minha vida e a sua vida seja impactada com transformações diárias com o que o Senhor quer nos ensinar. E hoje vamos falar sobre um tema. O que é dizer não ao mundo? O que é pensar sobre não ameis o mundo? No livro da carta de 1 João, no capítulo 2, tem um versículo, que é o versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amar o mundo que Deus criou, o mundo onde nós vivemos, constituímos família, onde nós temos o nosso trabalho, temos as nossas alegrias, diversões, temos os nossos momentos de tristezas, os nossos momentos de perdas, até os nossos momentos de decepção. Mas este é o mundo que Deus criou. Por que João então diz, não ameis o mundo, segundo uma revelação de Deus no coração de João para o nosso coração? Se você tem lido a palavra de Deus, pode ser que você já tenha se deparado com um versículo que diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que está no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Então, podemos pensar, se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, tenha a oportunidade de glorificar a Deus, de estar com Deus eternamente, porque então o mesmo João, nessa primeira carta, diz que não ameis o mundo. Há uma diferença aqui na questão do mundo. O mundo dito em João 3 está dizendo que o Senhor, o nosso Deus, Ele ama de tal maneira as pessoas que vivem no mundo, que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer, para se sacrificar em nosso favor, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que todas as nossas atitudes que ferem a palavra de Deus fossem perdoadas por tal ato de Jesus, mas com uma condição, que nós tenhamos a fé em crer que este ato nos salva de todo o pecado, nos liberta de uma condenação eterna. Quando João aqui trata deste mundo em primeira carta a João, ele fala de um mundo corrompido, de um mundo onde há a concupiscência daquilo que não podemos compartilhar. No versículo 16, seguindo este versículo 15, diz assim: por que eu não posso amar este mundo? Ele diz que porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Este mundo que Deus criou, este mundo magnífico, com todos os seus detalhes, com um propósito, porque tudo que está debaixo do céu há um propósito de Deus, ele foi corrompido porque o pecado entrou, porque houve uma ação de desobediência movido pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás, onde ele vem querer destruir a obra maravilhosa de Deus. E essa ação fez com que entrasse o pecado no mundo. E este pecado, então, no mundo que Deus criou, com as pessoas que nele está, fez com que atitudes pudessem gerar, então, essa concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Na minha Bíblia, há um comentário sobre esses três aspectos, que diz assim: a concupiscência da carne, o que significa? A sensualidade ou a ausência de refreamento no desejo por alimentos, bebidas, de gratificação sexual. Ou seja, quando nós colocamos um desejo enorme, porque quando ele diz amar o mundo, é um desejo enorme em viver essas questões, em pensar que a minha carne, ela vale muito mais do que a ação de Deus sobre a minha vida. Desejo muito mais satisfazer a minha carne do que estar na presença de Deus.
eu começo a identificar na minha vida que é muito mais prazeroso, eu procuro muito mais satisfazer-me do que estar na presença de Deus, em oração, em leitura da palavra, em obediência a Ele. Não significa que nós não podemos nos divertir com sabedoria, com discernimento daquilo que está na palavra. Mas o que o Senhor diz aqui é que nós substituímos a obediência a Deus, daquilo que Ele quer nos transformar, por exemplo, por algo que nós queremos deixar de lado, tudo aquilo que Deus quer de transformação para a nossa vida, de nós obedecermos a palavra de Deus, obedecermos à vontade de Deus e colocar no lugar de tudo isso os nossos desejos, nossos prazeres, aquilo que nós olhamos para nós mesmos. E da mesma forma, a concupiscência dos olhos, que diz aqui, que é a inveja, a cobiça, o nosso olhar aguçado e dando prioridade ao materialismo. Ou seja, pensar que a grama do vizinho é mais verde, que existe essa máxima na nossa sociedade, é exatamente o que vem falando aqui. Onde nós colocamos os olhos onde não é para ser colocado, por uma questão de inveja, por uma questão de saber que o que o outro vive é melhor do que o que eu vivo. Sendo que se eu permito que a vontade de Deus seja na minha vida, onde eu digo, Senhor, faça morada, faça o que o Senhor tem de propósito para a minha vida, eu não posso olhar para outra vida com inveja. Essa é a concupiscência dos olhos, onde eu quero olhar para aquilo que o Senhor diz que não é para eu olhar, porque aquilo me fará o mal. Então, amar o mundo é olhar para as outras coisas que não pertencem a Deus para a minha vida. E a outra questão é aqui, que fala sobre a soberba da vida, que é controlada pela arrogância ou motivada pelo ter consideração altíssima de si mesmo, exigindo poder e posição. Quando eu penso que a minha vontade é o centro da minha vida, mas que na verdade quem precisa ser o centro da minha vida é a vontade de Deus. Então o que João fala aqui é exatamente isso. Quando eu amo este mundo, ou seja, eu amo um mundo que está em desobediência à vontade perfeita de Deus, significa que eu não estou no Pai, porque Ele não habita no meio da desobediência. Ele nos resgata dessa obediência e nos coloca num processo de aprendizado, que mesmo nesse caminho eu erre ou eu desobedeça em algum momento pela falta de uma sabedoria naquele momento, ou por uma falta de discernimento naquele momento, por não conhecer a palavra como um todo, ou seja, eu acabo desobedecendo não por vontade própria, mas por uma certa falta de conhecimento ainda no processo. O Senhor, Ele perdoa, como o próprio João diz, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, ou seja, nos amou as pessoas que no mundo há, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Senhor vem com o seu perdão no processo do nosso aprendizado de caminhada com Ele. Mas quando de forma deliberada eu digo que eu quero desobedecer porque eu coloco os prazeres da vida, a cobiça, a inveja antes e no lugar de Deus, significa que eu amo o mundo, um mundo corrompido, um mundo de desobediência. Que nós não sejamos assim, que nós sejamos mulheres prontas a ouvir o que o Senhor está dizendo, a ouvir aquilo que o Pai quer sobre a nossa vida e através de nós para a vida de outras pessoas. Nós precisamos dizer não a este mundo corrompido e viver no mundo de amor ao próximo, porque Deus se entregou por mim, por você, por toda a humanidade, para que aquele que nele crê não venha perecer, mas desfrute da vontade perfeita de Deus e de uma vida eterna com Ele. E ele fala, por quê? Porque nós não podemos adorar este mundo, mas adorar somente a Deus. No versículo 17 diz, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vive o reino de Deus. O que é esse reino de Deus? É a nossa vida, fundamentada na obediência, essa vontade expressa através do que Ele diz para nós na palavra, no momento de oração onde Deus diz algo ao seu coração,
onde ele diz que precisamos amar, perdoar, que nós precisamos buscar sabedoria, buscar mais fé, onde o propósito dele para tudo debaixo do céu tem um tempo determinado. Ele tem algo para a sua vida, tem algo para a minha vida, onde eu preciso dizer: Senhor, eu não quero amar a concupiscência do mundo, eu não quero amar aquilo que me fará longe de ti, eu quero amar o Senhor que tudo criou, que tudo fez e que me amou e que me salvou através de Jesus Cristo. E que com essa palavra fique firmada no reino de Deus. O reino de Deus não é um reino corrompido, não é um reino que serve a si mesmo. O reino de Deus é um reino onde eu digo sim para Deus, onde eu o obedeço, onde eu estendo a minha mão ao próximo, onde eu digo: Senhor, qual é o meu propósito? Além do propósito de te adorar, além do propósito de vida eterna se eu aceitar a Jesus Cristo. Qual é o meu papel no meio de um mundo corrompido? E o Senhor diz: não é um papel de adorá-lo, mas um papel de ser um testemunho, um instrumento de transformação para a vida de outra pessoa. E nos próximos dias, vamos orar juntas em versículos que discernem sobre o que nós precisamos fazer para andar no reino de Deus, para andar não mais adorando um mundo corrompido, mas adorando um Deus que nos criou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.